Bom dia. Bem, hoje o nosso tema vai ser sobre o nanismo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o nanismo, como ele acontece, como diagnostica e também a questão do tratamento, ok? Vamos lá? Bom, bem, primeiro, o nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que resulta numa baixa estatura, tá? Então, a pessoa, ela não tem a mesma altura, o mesmo desenvolvimento físico que outras pessoas. Então, isso existe algumas variações no que diz respeito a essa questão desse desenvolvimento, desse crescimento físico dessa pessoa, tá? O nanismo, ele pode afetar tanto homens quanto mulheres, não há uma distinção com relação a sexo e também não há um controle assim, é mais comum em homem do que em mulher. Não, acontece tanto em homens quanto mulheres, né. Existe, um certo preconceito com relação à questão da pessoa que tem nanismo, com relação à questão intelectual. Não, as pessoas que têm nanismo, não obrigatoriamente ela tem algum tipo de déficit, intelectual, tá. Raros os casos, ela tem algum tipo de deficiência intelectual, e que muitas vezes não está nem associada a essa questão de ter ou não ter o nanismo. Principal dificuldade dessas pessoas é o próprio preconceito e também o fato da nossa sociedade não estar preparada para poder receber essa pessoa na sociedade, como tarefa simples, ir ao banco, utilizar um caixa rápido, ser atendida por uma pessoa em um balcão, fazer uma compra de supermercado, ir ao banheiro. Nem todos os banheiros tem uma pia, né, do tamanho adequado para as pessoas que têm nanismo, ou a própria questão da disposição nos supermercado dos produtos. Então essa pessoa acaba tendo que sempre contar com a ajuda de uma outra pessoa para poder fazer atividades que é muito básica para nós, como, por exemplo, ir ao supermercado ou sacar um dinheiro, porque também não são todos os caixas rápidos que tem, um que é dentro do padrão da altura e outro que não, né. Então isso é algo que dificulta muito, além do preconceito que algumas pessoas têm, ainda tem a questão mesmo prática do dia a dia, né. Pensar em um fogão, como que a pessoa vai cozinhar? Então normalmente, as pessoas que têm nanismo, ela tem um banco na sua casa onde ela vai utilizar seus eletrodomésticos, porque esses eletrodomésticos, eles não são pensados para as pessoas que têm nanismo. Bem, existe muitos tipos de condição, mais de 200 condições diferentes que causam o nanismo, mas existe 2 que são as mais comuns com relação a essa questão do nanismo, tá? Primeiro, é o hipofisário, causado por distúrbios metabólicos hormonais, principalmente no que diz respeito ao hormônio do crescimento. Mas existe uma outra que essa é até mais comum. Esse transtorno, ele apresenta estrutura a pessoa ela vai apresentar estrutura 20% inferior à média da população. Normalmente se diz que o homem abaixo de 1,40 m é considerado, que tem nanismo, e a mulher abaixo de 1,35 m. Nanismo desproporcional. O tipo mais comum de nanismo é esse, né, o desproporcional e a achondroplasia. Bem, esse ele está muito relacionado à questão do próprio desenvolvimento dos ossos, tá? Do crescimento desses ossos. Então ele é uma síndrome genética que normalmente passa, de pais para filhos, né. Então, se uma pessoa do casal tem nanismo e a outra não, a possibilidade, a probabilidade é de 50% que o filho tenha nanismo. Então essa questão genética, ela é muito importante. Bem, isso faz com que as pessoas
tem desenvolvimento do seu corpo de forma diferente. Então, alguns parte do corpo ela pode crescer mais do que a outra, como por exemplo a questão da cabeça. Então, a cabeça ela costuma ter um desenvolvimento maior, ela cresce mais do que outros membros, principalmente o membro inferior e o membro superior. Então, a cabeça ela tende a crescer mais. Então, há uma diferença do que é considerado dentro do padrão de crescimento desses ossos, né? Não só os ossos, mas também os órgãos, existe essa diferença desse desenvolvimento. Então, a gente falou aqui de duas causas, uma que é hormonal e a outra que é genética, mais relacionada à questão esquelética, mas também existe outras causas que podem causar, que podem levar, né, a esse nanismo. A desnutrição é uma delas, doenças crônicas como renais, cardíacas, endócrinas, respiratórias, deficiências hormonais de uma forma geral, não somente com relação ao hormônio direto ao crescimento, mas existem outros hormônios que podem levar, a deficiência desses hormônios, que podem levar também a esse nanismo. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele pode ser feito ainda durante a gravidez, dependendo do tipo do nanismo, né? Então, o exame clínico, ele pode, a criança, ela já pode ser diagnosticada, mas também quando a criança nasce, existe alguns exames aonde vai detectar se essa criança ela está tendo esse crescimento dentro do padrão que normalmente as crianças se desenvolvem, né? Acompanhando o gráfico de crescimento. E também raio-x para poder verificar como é que está o crescimento dos ossos dessa criança. Mas e aí? Existe tratamento, né? É muito questionado na nossa sociedade essa questão do tratamento. O tratamento, ele pode acontecer através de reposição hormonal, mas que nem em todos os casos funciona. Então, depende muito de qual é a origem desse nanismo com relação a essa questão do tratamento, tá? Mas existe casos que são até casos mais invasivos, como por exemplo cirurgias para poder prolongar alguns ossos, principalmente os ossos das pernas e dos braços. Então, existe um questionamento até que ponto esse tratamento ele vai trazer um retorno ou até que ponto esse tratamento ele vai trazer mais prejuízo físico e emocional para essa pessoa que tem o nanismo. Então, o que a gente percebe de tudo isso? A importância de entender que essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de deficiência intelectual, salvo guarde casos raros, mas são pessoas que precisam ser reconhecidas como adultos e não em crianças, como adultos que não cresceram, então são crianças. Então, isso é uma compreensão errada. Então, são pessoas que precisam viver a sua vida trabalhando, estudando, se relacionando com outras pessoas. Uma outra dificuldade é com relação à questão dos relacionamentos amorosos, aonde existe muito preconceito com relação a se relacionar e até a opção por ter filhos, né? Então, se existe essa carga genética, então existe essa possibilidade de passar para os filhos. Então, isso é muitas vezes criticado na nossa sociedade. Então, a gente tem que pensar que são pessoas que precisam viver sua vida, porém, precisa-se de uma maior atenção no que diz respeito a algumas coisas básicas, como com relação à questão da própria estrutura e infraestrutura de acesso a alguns lugares, como transporte público, banheiros públicos, os próprios supermercados se atentarem a isso com relação à questão dessa acessibilidade das pessoas que têm nanismo. Então, essa foi a mensagem de hoje, tá? Para que vocês possam refletir sobre como a gente pode observar
essas pessoas na nossa sociedade, que muitas vezes são tidas como aberrações, e antes era muito comum em circo, né? Hoje isso já não é tão mais comum, mas é muito comum em circos. Por quê? Porque são pessoas que têm um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento diferente do nosso desenvolvimento. Mas nem por isso essas pessoas são pessoas que precisam ser engraçadas o tempo todo, que precisam trabalhar em circo, que não têm capacidade intelectual para poder compreender algumas coisas, tá? Bem, então era isso por hoje e eu vou deixar com vocês um documentário para que vocês possam ver um pouquinho do que a gente falou aqui sobre a realidade das pessoas que têm nanismo na nossa sociedade. Muito obrigada e tenham um bom dia.